Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do Geraldo Alckmin, meu amigo, que resolveu dar uma de Portman. Ele quer que a inflação brasileira agora não considere alimentos e energia. Caramba, os alimentos estão pressionando a inflação no Brasil, a energia está pressionando a inflação no Brasil. Fácil de resolver, é só tirar do índice de inflação, afinal, ninguém come comida mesmo, ninguém usa energia elétrica mesmo, né? Para que tira do índice de inflação esse negócio, né? Vamos entender o quão ruim é essa ideia do Alckmin aqui. Eu vou explicar para vocês o quão idiota é essa ideia aqui, mas o que mais chama atenção é como que o pessoal está querendo resolver o problema. Porque aí vai resolver o problema, a inflação vai cair, né? Mas, de novo, é aquilo que eu falo para vocês, já há muito tempo que o brasileiro percebe a inflação não mais pelo índice oficial que sai no Jornal Nacional lá. Houve uma época que era assim, houve uma época que o pessoal acreditava. O Jornal Nacional falou que a inflação foi 2%, então foi 2%. Ah, eu fui no supermercado aqui e vi as coisas aumentando de preço. Ah, mas eu que devo estar errado, meu supermercado aqui que deve ser um supermercado filho da puta e aumentou o preço. Mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia as pessoas comunicam entre si, todo mundo está vendo que está aumentando o preço em tudo quanto é lugar. Foda-se qual é o índice da inflação que está aparecendo no Jornal Nacional. Mas é pior do que isso, é pior do que isso, eu vou explicar aqui. Essa notícia foi sugerida por Dedo no 13, Gritaria, Faz os 50 em Algarismos Romanos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Alckmin defende retirar alimentos e energia do cálculo da inflação. O Portman tá fazendo escola, meu amigo. Um monte de gente quer seguir o Portman aqui. Como que a gente resolve o problema da inflação? Vamos cortar gastos do governo? Vamos diminuir os gastos do governo para permitir que o mercado se equilibre? Não. Vamos tirar coisas do índice de inflação. Vamos tirar o alimento e a energia, né? Ele vem aqui falando aqui, ó, o vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, defendeu a retirada dos preços dos alimentos e da energia do cálculo da inflação. Diz que essa medida devia ser estudada pelo Banco Central. E ele lembrou que lá nos Estados Unidos o Fed retira isso do cálculo. O cálculo de inflação lá nos Estados Unidos não considera alimentos e energia, considera outras coisas e tem um cálculo separado para o índice que considera energia e alimentos. Só que tem uma diferença enorme. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos eles estão focados na inflação de longo prazo, o que faz sentido, a inflação deles lá é muito estável. O descontrole da inflação que teve com a pandemia por lá chegou a, sei lá, 5%. No máximo, né? Enquanto aqui no Brasil chegou a quase 12% e depois caiu. Hoje já está na faixa de 4% a inflação lá nos Estados Unidos, já está caindo, já está convergindo para a meta de 2%. Para eles podem tirar os alimentos, porque alimento, como eu falei para vocês, é realmente uma coisa que tem uma variação maior de preços, né? Influencia mais. É o primeiro lugar, quando o governo começa a gastar dinheiro demais, o primeiro lugar que sofre é o alimento, porque tem um ciclo muito curto de produção. O alimento é produzido, consumido relativamente rápido. Poucos alimentos ficam guardados por um tempo maior, né? Então, é o índice que mais rapidamente reflete o governo gastando dinheiro demais. Se você está preocupado na inflação de longo prazo, você pode meio que ignorar isso daí. Isso aí é mais ruído do que sinal para quem está preocupado com a inflação de longo prazo. Só que o Brasil não está lá ainda, meu amigo. O Brasil ainda tem um problema de inflação, cara. Olha só, a inflação nossa aqui, 5% ao ano, é muita coisa. Enfim, essa medida do Alckmin, portanto, é uma bosta. Ah, os Estados Unidos fazem assim? De novo, é o que eu falo para vocês. O Brasil não pode se guiar por Europa e Estados Unidos nessas coisas, porque nós não estamos lá ainda, nós estamos muito aquém de Europa e de Estados Unidos. A gente tem problemas muito maiores por aqui antes de começar a se comportar como Europa e Estados Unidos. Então, é um absurdo essa medida dele. E é absurdo por outros aspectos, né? Porque, é lógico, ele está fazendo isso com um intuito eleitoreiro, por um lado. Se você tem uma inflação menor, né, tende a ter uma melhor aprovação do governo. Muita gente está criticando o governo Lula exatamente porque tem uma aprovação ruim, né? O pessoal olha para o índice de inflação e é muito ruim. Só que isso não vai resolver o problema, porque como eu já expliquei para vocês, houve uma época que sim, a esquerda conseguia controlar o fluxo de informação, então a informação da inflação que saía no Jornal Nacional, as pessoas acreditavam. Não, a inflação está caindo. As pessoas acreditavam porque, poxa, eu acho, tá saindo no Jornal Nacional isso, não tem outras informações. Aí a pessoa ia no supermercado ali na cidade lá e falava, pô, aqui as coisas estão caras pra caramba, tá tudo subindo de preço. Mas deve ser o problema que o meu supermercado que tá com problema, não deve ser, né, a inflação. O William Bonner falou que a inflação caiu, então deve ser o problema aqui na minha área aqui, né?
Hoje em dia isso não tem mais. Por quê? Porque hoje em dia está todo mundo se comunicando com todo mundo na internet. Não tem mais esse negócio de você ter a opinião oficial do governo se equivale. As pessoas estão percebendo que a inflação é muito maior. Inclusive, pelo fato da inflação de alimentos ser maior do que a inflação nominal no Brasil, é que está gerando tanto desgaste para o Lula. Inflação de alimentos atinge principalmente os mais pobres, né? O cara que é rico, subiu a comida, meio que foda-se, né? Ele paga lá, não tem problema nenhum. Para quem é pobre é uma merda. Subiu o preço de não sei o que lá, você tem que baixar para uma carne de segunda. Subiu o preço da picanha, tem que comprar osso, pô. Né? Não tem jeito, você não tem alternativa. Então, quem sofre mais com a inflação de alimentos é o pobre, que é a massa mais numerosa no Brasil. Então, é por isso que o Lula está perdendo popularidade. Não interessa o índice oficial que está aqui apresentado no Jornal Nacional. Interessa o que o pobre vai lá no supermercado e vê na prática. E isso daqui não mudaria nada. Mas tem um segundo fator que é ainda pior nessa história. Por quê? Ele está sugerindo que isso seja feito pelo Banco Central. Por que isso? Porque o Banco Central estabelece a taxa de juros para controlar a inflação. Então, o que ele está querendo dizer em última análise aqui? Basicamente o mesmo que o Lula está falando, não porque tem que baixar os juros a qualquer custo. Ele está querendo que o Banco Central mude a metodologia de cálculo da inflação para baixar os juros. A visão dele e do Lula é que tem que baixar os juros para ter festa da economia, para ter o voo de galinha. É o que o Lula está buscando. Ele está buscando isso com o empréstimo que ele arrumou lá para o pessoal CLT, a gente falou sobre isso ontem, um absurdo completo. O seu dinheiro está guardado no governo, está emprestado para o governo a juros ridículos. Aí, se você quiser dinheiro, você tem que pegar dinheiro emprestado a juros altos com um banco. Pô, que absurdo isso, né? Por que você não pode pegar o seu dinheiro que está guardado lá e pronto, e acabou a história, né? Enfim, mas o que o Lula está querendo com isso, e com abaixar a taxa de juros também, é justamente o voo de galinha. Baixou a taxa de juros, vai ter um crescimento da economia, vai ter uma melhoria, não sei o que lá, o pessoal vai se sentir melhor, né? Vai conseguir comprar mais coisa a prazo e não sei o que lá, vai conseguir se endividar mais. É uma merda, quando chegar lá na frente vai estar todo mundo endividado, todo mundo na merda, todo mundo devendo dinheiro e não vai melhorar a situação de ninguém. Mas, de novo, teve o voo de galinha. É isso que o Lula e o Alckmin estão querendo. Eles querem o voo de galinha do Brasil para chegar em 2026 e melhorar a popularidade do Lula e o Lula ganhar a eleição em 2026, né? Então esse é o plano dele. O que ele está querendo, o que ele está falando aqui é de uma maneira mais técnica, a mesma coisa que a Glaze vem falando, que o Lindbergh Farias vem falando, que o Lula vem falando, não porque tem que baixar a taxa de juro, que tem que baixar a taxa de juro, porque não sei o que lá e coisa e tal. Isso aqui foi só uma maneira mais elaborada do Alckmin falar a mesma besteira, que tem que baixar a taxa de juro porque o nosso governo está ferrando com tudo, quer torrar dinheiro como se não houvesse amanhã e está chateado que não está fazendo efeito porque está aumentando a inflação e não sei o que lá. E eles não percebem que, isso que eu falo, se por um acaso baixar a taxa de juros aí que a inflação vai para o saco completamente. A mesma medida do Lula de dar empréstimo consignado, dar dinheiro para as pessoas, o que isso vai fazer? Isso vai aumentar a inflação, cara, porque um monte de gente vai começar a comprar coisa, vai aumentar a inflação. Não tem jeito, você tem que fortalecer a economia como um todo, não, sem interferência estatal, sem mexer nada. E como é que você faz isso? Diminuindo impostos e saindo da economia, liberando a economia. É isso que o governo tem que fazer. Ao invés disso, eles querem cada vez mais empréstimo e coisa e tal. O que vai acontecer com isso? O voo de galinha. Vão conseguir o voo de galinha? Eu acho que nem isso vão conseguir, tá? Mesmo com essa coisa toda aqui, eu acho que eles não vão conseguir o voo de galinha. Mas que eles querem o voo de galinha, eles querem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.